Zogby, eu sou analista de investimentos aqui na Rico e essa é mais uma escola de investidores especial sobre a decisão do Copom, o Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central, sobre a Selic, a nossa taxa básica de juros. Nessa quarta-feira, 4 de agosto de 2021, a Selic subiu para 5% ao ano. Vamos falar sobre o que essa decisão significou do ponto de vista econômico e como investir nesse cenário. Primeiro, a Raquel de Sá, chefe de economia da Rico, vai me ajudar nessa primeira parte. Diz aí, Raquel, o que a gente viu na decisão do Copom? Pois é, Paula, o nosso Comitê de Política Monetária aqui do Banco Central, o Copom, ele elevou a taxa Selic para 5,25% ao ano. E isso não foi surpresa para o mercado, nem para nós e nem para você, que eu tenho certeza que leu o nosso Esquenta pro Copom, em que a gente contava que esperávamos sim uma alta de 1 ponto percentual na taxa básica de juros. E qual foi o principal destaque do comunicado do Copom, que é aquele que sai logo depois da reunião? Bom, em suma, o Banco Central agora já determinou que ele vai chegar com a Selic além da taxa neutra. Ou seja, lembra que eu contei aqui na última decisão do Copom há 45 dias que a taxa neutra era aquela que nem estimulava, nem desestimulava a economia? Pois é. Enquanto na reunião passada o Banco Central não deixou muito claro se ele ia acima do neutro ou ia ficar no neutro, que é mais ou menos 6,5% ao ano, nessa ele deixou bem claro que vai além. Aqui na nossa visão, esse além significa 7,25% ao ano no final desse ano. Então a gente está antevendo mais uma subida de 1 ponto percentual para 6,25%, seguido de 2 altas de meio ponto percentual. Ou seja, depois ele iria para 6,75% e depois para 7,25% lá em dezembro. E por que isso? Porque o balanço de riscos do Banco Central, ou seja, aquele que ele olha o que está arriscando a inflação de ficar abaixo da nossa meta ou acima da nossa meta, ele está pendendo bastante para o alto. E aqui vale lembrar que ele está olhando muito mais para a inflação do ano que vem, de 2022, e também já começou a olhar para 2023. E não desse ano. Desse ano é mais ou menos that ship has sailed. Por quê? Porque ele jogou a toalha e ele desistiu? Não, pelo contrário. Porque, de fato, a política monetária ela demora um tempo para agir sobre a economia pelos seus principais canais de transmissão. Aí a gente tem o crédito, as expectativas, mas também nesse sentido porque ele está olhando para as expectativas lá do ano que vem, querendo ancorar essas expectativas, ou seja, trazer a inflação no ano que vem para a meta de 3,5%. E nesse ano, não é que ele jogou a toalha também, porque tem diversas pressões sobre os preços que estão além do controle da política monetária, como por exemplo as questões climáticas, que estão afetando tanto a energia, que subiu bastante por causa da falta de chuvas, quanto os alimentos produzidos aqui no Brasil. Tá muito frio, tá tendo geada em todo lado. Isso tá destruindo várias produções de alimentos, o que faz com que o preço também suba. Então o Banco Central tá olhando para essas pressões correntes que estão aí sobre os alimentos, sobre a energia, além dos produtos, dos bens industriais que ele já tinha trazido na sua última reunião, que tá sendo, por sua vez, puxado pela alta de commodities minerais, por desequilíbrios da pandemia, pela compra de bastante desses bens durante a pandemia em detrimento de serviços. Mas, além disso, também tem a volta dos serviços. Então, conforme a economia vai se normalizando, a vacinação vai avançando, o que é positivo, os serviços vão retomando a sua margem. Então, a gente tem aí uma confluência de fatores que tinham forças que já vinham, por exemplo, essa sobre os bens industriais, forças que ganharam forças, né? Por exemplo, aí sobre o preço de serviços, a inflação de serviços, e aquelas novas, inesperadas, essas questões climáticas sobre os alimentos e também sobre a energia. Então, tudo isso junto e misturado, o Banco Central olhou para esse cenário e falou, olha, o melhor é ir além da taxa neutra. Significa que a gente vai desestimular um pouquinho a economia, olhando principalmente para o ano que vem, para a gente conseguir trazer de volta, né, a taxa, a inflação, o IPCA, que é o nosso principal índice de inflação, para a meta de 3,5%. Então é isso, gente. Recado hawkish, falcônico, como eu chamei no nosso esquenta pré-Copom, ou seja, mais duro com a inflação, e que comprou mais uma alta de 1 ponto percentual na próxima reunião. Para as próximas de meio e meio, isso aqui é a aposta nossa. Bom, mas por enquanto vamos ver o que fazer com seus investimentos nesse novo cenário de Selic que já era esperado, mas é sempre bom relembrar.
É com você, Paula. E quanto aos investimentos, com a Selic mais alta, a renda fixa pós-fixada, que é aquela que paga um percentual da Selic ou do CDI, passa a pagar juros mais altos automaticamente. Com isso, a sua reserva de emergência, que deve estar no Tesouro Selic ou similares, vai render mais, assim como seus investimentos de longo prazo que tenham esse tipo de remuneração. Então, CDBs rendendo 100% do CDI, por exemplo, 120% do CDI, enfim. Os outros investimentos em renda fixa também tendem a aumentar as taxas de rentabilidade para acompanhar o juro básico da economia. Com isso, muitas pessoas que investem ficam na dúvida. É hora de desistir da renda variável, deixar de lado todos esses investimentos? A resposta é não. Assim como a renda fixa não estava morta quando a Selic era de 2% ao ano, a renda variável segue bem viva com a alta da taxa de juros. Como a Raquel mencionou, a inflação continua pressionada e a melhor forma de proteger o seu dinheiro desse efeito é investindo de forma diversificada. Alguns investimentos que protegem o seu poder de compra são de renda fixa mesmo, como a renda fixa indexada ao IPCA, tipo Tesouro IPCA+. Mas a renda variável está cheia de alternativas nessa linha também. Para começar, ações de empresas bem posicionadas em seus setores costumam ter altas nos preços dos seus próprios produtos e serviços, e aí as ações sobem de preço também. Como a gente está em um momento em que a economia não está mais crescendo de forma tão acelerada assim, essas também são boas pedidas para capturar crescimento nesse momento de menor aceleração aí da economia. A gente falou sobre isso no texto do De Olho no Mercado desse mês de agosto, o link está aqui na descrição desse vídeo. Outra alternativa na renda variável são os fundos imobiliários. Os contratos de aluguéis dos imóveis desse fundo costumam ser corrigidos pela inflação. Em geral, os investidores de FII são os que ficam mais preocupados com as altas da Selic, porque os preços dos fundos imobiliários são mais sensíveis que os das ações aos juros. Mas a gente ainda calcula que a taxa de juros vai ficar assim em um nível saudável para os fundos imobiliários. Hoje, o rendimento dos proventos dos fundos que fazem parte do IFIX está bem acima do Tesouro IPCA há mais de 10 anos, que historicamente se comporta de um jeito bem parecido. Fora isso, o vai e vem da reforma tributária acabou trazendo ainda mais oportunidades para os fundos imobiliários, porque os proventos dos FIIs devem continuar sem tributação, enquanto que os dividendos das ações devem passar a ser tributados. Isso também está num texto que a gente publicou lá na Reconnect e que eu também vou deixar aqui na descrição. Para ter uma carteira saudável que te proteja da inflação e tenha rentabilidade no longo prazo, invista com diversificação e sempre de acordo com o seu perfil. Conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, acessa também as nossas carteiras recomendadas lá na Reconnect e não esquece de se inscrever no canal da Rico e deixar o seu like nesse vídeo para ele chegar a mais pessoas. Obrigada pela companhia e até a próxima Escola de Investidores.